Bem-vindos ao MR Podcast. Aqui revelamos os segredos por trás dos negócios de sucesso. Eu sou Marina Rotella, sua mentora de negócios, e hoje você vai se inspirar com histórias reais e estratégias transformadoras. Olá, sejam muito bem-vindos ao MR Podcast. Hoje estou com uma convidada super especial, que é minha xará, Marina Rigobello. Não só o nome, como as iniciais. É verdade, né? A gente é xará de tudo. Por isso que a gente tá sintonizada, né? Com certeza. Azul é a cor preferida. É verdade. Tá tudo em ordem. Muito bom. Má, conta pro pessoal quem é você, o que você faz para eles te conhecerem melhor. Bom, meu nome é Marina Rigobello, eu sou psicanalista, especializada em mulheres e carreira, né? E também tenho uma consultoria de RH. Muito bom. Má, qual que foi a virada de chave? Como que você decidiu que você queria empreender, né? Porque você poderia ir pro corporativo e também com essa parte do empreendedorismo. Como foi isso na sua vida? Eu acho que foi muito mais do que uma virada de chave. Foi algo bem mais profundo, assim, sabe? Foi eu não estar me conectando com o que eu fazia naquele momento. Uau. Então, não fazia sentido mais, eu era bancária. Então, não fazia mais sentido o que eu executava ali no meu dia a dia, né? Então, eu falava, poxa, eu vou sair de casa, vou deixar meu filho. E você já tinha feito a formação antes ou não? Não, foi aí depois que eu comecei. Legal. Entendeu? Foi aí que eu comecei. Também muito em busca de entender o porpério, de entender... O que são esses hormônios? O que é isso, né? Ninguém me contou isso, como assim? Então, não fazia mais sentido mesmo viver aquela rotina que eu estava vivendo. Certo. E eu fui em busca disso. Então, foi algo que foi brotando dentro de mim, né? Muito aí emaranhado com a vida pessoal, não só profissional. Certo. Teve esse start, né? E também foi interessante porque você viveu do outro lado, né? E essa transição ali de carreira que você viveu também te dá força hoje para inclusive ajudar as pessoas que também muitas vezes querem passar por isso, né? Com certeza. Eu falo muito isso com as pessoas que chegam até mim. Isso que eu queria conversar com você, Má. Você hoje, né, falou aqui que você trabalha com essa parte, então a sua especialidade repete para as pessoas. Eu tenho uma especialidade em maternidade e carreira, Perfeito. em como tornar isso mais leve, essa engrenagem, né? Porque eu acredito que assim como eu, muitas mulheres não se veem não trabalhando. Eu acredito que você seja uma delas, né? Eu vejo que você tem essa sede de trabalhar. Sim. E eu também. Só que precisa ser algo que faça muito sentido pra gente deixar o filho em casa, ou né, na escolinha, ou com a babá, ou com alguma rede de apoio familiar, pra viver esse propósito. Sim. Né? Hoje, eu vivo no meu trabalho, no meu dia a dia, algo que eu sinto zero culpa. Uau. Né? Mas antes, não era esse o meu cenário. Ou seja, é possível, né, Má? É possível. É isso que é legal, né? Mostrar para as pessoas. É possível. E quando você fala carreira, é legal a gente pensar que, inclusive, quem empreende, né? A gente pensa nesse crescimento empresarial, você também ajuda essas pessoas, certo? Sim, com certeza. Tanto no CLT, porque eu acredito que não é porque eu saí do CLT para empreender que esse é o melhor cenário para todo mundo. Claro. Não, tem gente que adora a empresa que trabalha e tá tudo bem. As empresas precisam também dessas pessoas. Sim. E tá tudo bem, é uma questão de perfil, né? Mas também as empresas precisam estar de acordo, né, com o que elas querem dos funcionários. Perfeito. Muito legal. E aí, Má, eu gosto o seu nicho, né, o seu trabalho, ele é muito importante para as mulheres, né? Você tem essa força que eu falo que até o seu trabalho, ele é muito complementar ao meu trabalho, né? Sim. Porque eu trabalho com essa parte de crescimento, essa parte de estratégia, só que a mentalidade, né, a pessoa ela precisa estar com essa gestão emocional para ela conseguir também sustentar isso, né, e não ter essa culpa, porque esse equilíbrio do pessoal e do profissional é algo difícil, não é fácil, né? Sabe como que eu defino isso? A espontaneidade. Qual que é a sua verdade, na sua vida mesmo, legal, no que você acredita. Eu falo que o meu crescimento aconteceu no empreendedorismo, né, ele aconteceu quando eu passei a minha verdade. Boa. Quando eu parei de querer me encaixar no que fulana fazia que dava certo, que tinha milhões de seguidores ou milhões recebidos, todo mundo quer milhões. Sim. Mas a que custo? Talvez o custo que ela pague para ter aquilo, para mim é muito alto.
Ou vice-versa. Interessante essa reflexão. Ou vice-versa, né? Às vezes eu via pessoas me falando assim, não, mas você precisa fazer tal coisa para você ter esse resultado. Eu não tô disposta. Perfeito. E aí vai alinhamento de expectativa, sem culpa. Escolhas. Então eu posto muito lá no meu Instagram assim, eu faço feijão, né? Até que a gente já conversou sobre isso, né? Eu gosto de ter isso. Pra mim isso é Dá prazer, né? Me dá prazer e pra mim isso é demonstração de amor pra minha família, pro meu filho, eu cuidar desses momentos, entendeu? É uma coisa que eu não quero abrir mão. Boa. Excelente. Você ter esse poder da escolha é maravilhoso, né? Exato. Que legal, Má. E falando dentro da parte do empreendedorismo, eu sempre brinco, né? É linear? Foi tudo linear? Teve algum probleminha aí no meio do caminho? Algum desafio, né? Problema não. Desafios eu acho que é o que não falta. Sim. Né? O que é importante é a gente, antes de querer ser perfeito, a gente querer ser constante. Boa! Concordo super. Né? Então é assim, hoje eu tive um imprevisto, a escola do Gabriel me ligou, eu tive que ir lá buscar, eu não consegui fazer, enfim, alguma coisa que estava planejada. É um post, algo que estava planejado ali numa demanda que eu programei. Não é o perfeito, mas qual que é a minha prioridade? Né? Perfeito. Então, peraí, isso vai ficar aqui para amanhã, a prioridade agora é buscar meu filho, né? Né? Vamos rebolando. Sim. E assim, né? Com resiliência, mas com constância. Bom, mas amanhã vai acontecer. Mas depois de amanhã, de novo. E de novo. Não sendo perfeito, mas tendo aquela constância do que tá acontecendo e de grãozinho em grãozinho a gente forma um deserto. Excelente, é verdade. É engraçado que a gente tem algumas analogias, né? E eu também penso exatamente disso, né? Que a gente vai fazendo uma plantação, né? Então, todos os dias, né? A gente tá plantando ali e uma hora esse fruto ele vai vir, né? Essa colheita ela vai chegar, isso é muito bom. Sabe que você falando isso, me veio em mente uma imersão que eu fiz uma vez e ela falou uma coisa que conversou muito comigo porque eu tava muito naquele momento. Às vezes a gente tá crescendo, mas é para baixo. É a raiz, né? A gente tá criando uma estrutura, uma base, ninguém tá vendo. Às vezes nem a gente tá vendo, a gente só tá sentindo, às vezes só tá sentindo a dor desse crescimento, né? Então a gente tá enraizando para depois subir. Adorei. Né? Para depois florescer. Já absorvi isso pra minha vida agora. E isso ficou pra mim pra sempre também. E vai ficar pra mim também. Eu falo, olha o poder da fala, da gente expressar algo, por isso que eu amo tanto podcast. Porque a gente traz essas nossas ideias e a gente tá aprendendo, né? Eu tô aqui também numa posição de aprendiz. E isso é muito interessante porque a gente leva pra nossa vida. E uma das coisas que eu falo, Má, falando disso, né, de raízes e tudo mais, é a questão do solo. Da gente ser solo fértil ou da gente ser solo árido. Eu escolho ser solo fértil. Então eu tô aqui com você, eu tô aprendendo. Eu já peguei o que você trouxe pra mim aqui e eu vou levar pra minha vida. Isso é ser solo fértil. Eu poderia estar aqui e deixando as coisas ou não tá em outro planeta, né? Que hoje em dia tem muita gente que tá de corpo, mas tá com a cabeça lá em outro lugar. Com certeza. Então é importante a gente falar sobre isso. Que interessante. Entender também uma questão, tipo, às vezes você é empreendedora há muito mais tempo do que eu sou. Então eu vou aprender muito com você. Eu sou mãe há muito mais tempo que você, então você vai aprender comigo. Sim. E a gente pode se unir e crescer, né? E o meu conhecimento agregar com o seu. Sempre. E muito... Ai, Má, mas minha filha teve febre hoje. Má, calma. A prioridade é essa. Calma. Sim. Vai dar certo, né? Que legal. E Má, o que você sentiu nesses anos empreendendo? O que foi uma estratégia que você fez que deu certo? O que você já fez assim ao longo da sua trajetória que você falou, cara, se eu continuar fazendo isso vai dar certo? Bom, de novo, a questão de entender que eu não precisava me encaixar. Boa. Né? Eu não precisava, essa autenticidade, né? Eu não precisava ser igual, porque até nos meus atendimentos mesmo eu percebi que quando eu me soltei... Tirou aquele, né? Nossa, quando eu me soltei... eu percebi a minha conexão com as minhas pacientes, a minha conexão com os meus clientes, as empresas chegando até mim e falando assim, eu quero essa leveza na minha empresa, eu quero essa
essa autenticidade na minha empresa. Olha, quem quiser aí também já... Exatamente. Legal. Então, quando eu percebi isso, sabe? Que a gente não precisa colocar a roupagem de fulana que deu certo em mim. Não precisa disso. O brilho tá na diferença que eu faço. Total. Que legal. Muito bom. Hoje, se você pudesse recomeçar dentro do empreendedorismo, você faria algo diferente ou você faria tudo igual? Eu faria igual, tendo investido mais em autoconhecimento desde o comecinho Legal. mesmo, para não ter me comparado tanto, para ter tido segurança o bastante desde o começo, sabe? Eu acho que isso teria feito diferença, mas aquela forminha bem linear do empreendedorismo tá dando certo. Legal. E, Má, você sabe que essa é uma bandeira que a gente tem que levantar, né? Que é isso que você falou do autoconhecimento, que é algo que eu considero muito importante, né? Uma pessoa que ela se conhece, ela tem força, né? Então, é bem legal você trazer isso, porque quem tá aqui, que tá buscando essa ajuda, esse conhecimento, lembrar disso, né? De se conhecer, cara. Quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero pra minha vida, né? No meu caso, a minha história é de uma mãe que o sonho dela era que eu fosse funcionária pública. Olha aonde eu vim parar. O oposto, entendeu? Sim. Porque eu entendo, né? Eu entendo todas as dificuldades que minha mãe passou pra querer muito que eu fosse funcionária pública. Muito de eu demorar muito pra pedir demissão do banco foi por isso. Eu era louca, né, de pedir demissão do banco. O que você tá fazendo na que sua você tá vida, fazendo? né, minha filha? Como assim? Imagina, você vai ficar ali, a estabilidade, ninguém vai te mandar embora. No caso, eu trabalhava no banco privado, não público, mas assim... Mas é mais difícil, né? Entendeu? E eu quis buscar uma outra verdade pra mim, algo que fazia muito mais sentido com o que eu queria viver. Você se arrepende ou não? De forma alguma. De forma alguma. E, Má, falando sobre isso, né? A gente tá puxando pra essa linha do empreendedorismo. Hoje, se você pudesse dar um conselho pra alguém que tá querendo começar a empreender, qual conselho você daria? Não espere estar pronto. Uau. Não Gente, tem, né? Não tem. Porque É igual pra maternidade, não é? Se você esperar muito... Nunca é o momento certo. Eu vou trocar de casa, eu vou esperar isso acontecer, meu marido vai ser promovido, eu vou esperar um tempo. Sempre tem algo para melhorar. Então, quer começar a empreender? Começa. Eu comecei a empreender ainda estando no CLT. Boa. Né? A hora que eu não aguentei mais os dois, né? E minha vida não parou para eu começar a empreender. Tipo, agora o mundo parou. Você foi fazendo uma transição, né? Eu fui fazendo uma transição, Legal. até a hora que não deu mais para equilibrar os dois, mais a minha vida pessoal, né? O filho, marido, a casa. Aí eu falei, não, agora chega. Isso é muita força, né, Má? É você ter essa direção, esse propósito e você falar, cara, vou fazer dar certo, né? Sim, tiveram dias muito difíceis. Sim. Mas aí a gente dorme e no dia seguinte fala, não, ainda faz muito sentido pra mim, eu vou continuar. Ai, que legal. Cara, eu amo isso da gente compartilhar nossas histórias, porque às vezes a gente vê lá no Instagram, né? E aí você fala assim, a vida dela deve ser perfeita, com certeza, não tem nenhum probleminha, né? E aí a gente fala, né? Nossa, olha esse desafio, olha isso. Você chora, dorme, acorda e vai e faz e pensa em desistir e continua, né? Exatamente. Muito bom. Às vezes, até o que dá errado te ajuda a pensar diferente pra fazer dar certo e depois ficar muito melhor. Concordo. Né? Concordo. Isso é bem interessante. E uma outra coisa que eu queria falar, caminhando pro final aqui, mas é sobre a importância da gente falar sobre a saúde mental, né? Eu acho que a gente não pode esquecer de, no podcast, levantar essa importância da gente se cuidar. E você, como especialista, eu também queria que você trouxesse, né? De repente, se a pessoa tá sentindo alguma coisa, às vezes alguém tá assistindo o podcast e ela tá precisando de alguma ajuda. Quando que é o momento, Má, dessa pessoa buscar ajuda? Eu acho que assim, cada indivíduo é único, Tá. né? Então não tem uma coisa que eu fale, se você parar de dormir bem... Tá. Não, porque às vezes tem gente que tá mal e dorme o dia inteiro. Ok. É uma fuga dessa pessoa. Mas se você percebeu que o que você gosta de fazer já não tá mais legal, sabe assim, quando eu tava triste, eu saía pra tomar um café com as minhas amigas. Eu não quero mais nem tomar um café com as minhas amigas. Legal. Esse é um dos maiores, né? Mas antes... O que te dava prazer, o que te dava prazer não não te dá mais, exatamente. Mas antes de chegar nesse ponto,
a pessoa já dá vários indícios. Tá. Então, acho que o que é importante é você não se silenciar. Tá. Não, fala, expõe. E procura ajuda de um profissional de confiança. Certo. Né? Esse é o ponto-chave. E se aqui, né, então vamos supor, a gente tem uma mãe que ela também trabalha e que ela tá precisando de uma ajuda, ela pode entrar em contato com você. Com certeza. E aí vocês conversam e aí você fala, olha, dá pra gente seguir juntas. Isso, agendamos uma sessão, Tá. vemos quais são as questões dessa mãe, né? Antes dela ser mãe, ela é uma mulher, Boa. né? A gente mergulha muito na maternidade, mas é muito importante a gente lembrar que às vezes a gente nem lembra. Né? Quem somos antes do Gabriel nascer, antes da sua filha nascer? Você sabe que eu fiz muito esse exercício pra não me perder, né? Antes de eu ter a minha bebê, eu escutei muitas pessoas, então eu tive a sorte na minha vida de ter pessoas experientes que me ajudaram muito com essa sabedoria. Que bom. E eu ouvi, eu falei, eu sempre fui muito humilde de aprender com as pessoas e eu ouvi. Eu me perdi, eu falei, cara, eu já vi que isso acontece. Que é uma linha bem tênue. Então eu tenho que tomar esse cuidado. Então desde o começo eu sempre voltei, eu sempre falei pro meu marido de tipo, cada coisa eu preciso manter, né? E aí hoje eu acredito que, eu até falo pras minhas amigas, né? Isso é muito pessoal, mas que eu sou uma mãe melhor sendo eu mulher, tendo meu tempo pra fazer minhas coisas, porque senão é muito arriscado, né? Ali pra gente se perder realmente, né? Irmã, você sabe o que acontece? Fica muito pesado pra criança. Ela não, a criança ela não quer que você se desabone como mulher pra ser mãe. Boa, Má, que legal de se falar isso. Ela não quer. Então, quando uma criança escuta, mamãe deixou de trabalhar pra cuidar de você. É ruim, né? É horrível. Do mesmo jeito que acontece, mamãe tá casada com o papai porque por causa de... Gente, uma criança não tem que suportar um divórcio, né? Um não divórcio, no caso, nas costas. Que interessante. A escolha é sua. Não terceiriza, né? Não coloca. Isso não é uma demonstração de amor. Nossa, que legal. Muito bom mesmo. É claro que a gente tá falando aqui rapidamente, mas com cada história, né, que passa no nosso cuidado, né? É uma forma de falar. A gente vai aprofundando mais. E por que isso pra você é uma demonstração de amor? E por que você fez essa escolha? E por quê? E aí, cada um vai ter o seu. Marca uma conversa. Que é bom demais, né? Faz bem demais pra nossa saúde, pra nossa vida. Eu sou super a favor, eu acredito muito, né? Que a gente precisa sim de alguém, a gente precisa pedir ajuda, né? Então... É a tríade do bem-estar, né? É saúde mental, física e espiritual. Perfeito. Não que seja fácil, mas... Estamos em busca. É possível. Sempre em busca. Muito bom. Má, eu tenho essa vela aqui que eu quero agradecer. O podcast é muito importante pra mim, eu sempre falo, porque eu acredito muito que a vitória de um autoriza a vitória do outro. E eu acredito muito sobre as nossas histórias trazerem sabedoria para a vida das pessoas. Então, você falar tudo o que você está falando é algo magnífico que a gente às vezes pode parecer para você, mas é tão simples, é tão óbvio, é pequeno, mas para alguém é grandioso, né? Com certeza. Então, eu quero que você lembre desse momento que você está aqui iluminando a vida de outras pessoas, para você levar essa vela para sua casa, para você. Obrigada, eu adoro. Nossa, que delícia. Muito bom, né? Muito bom, maravilhosa. Aloe, velas e aromas de uma querida. Muito obrigada, amei. E antes da gente finalizar, eu vou querer que você fale uma mensagem do seu coração para as pessoas, mas eu vou agradecer aos nossos patrocinadores, que são super importantes para o nosso projeto. Nós temos o Smart CEO Coworking, não sei se você já conhece ou não. Conheço, de Valinhos. Legal. Então, eles têm 2 unidades, uma em Valinhos, uma em Vinhedo. A primeira hora, para quem tá vendo o podcast, é cortesia, pra gente poder incentivar. Legal. Muito bom, às vezes, sair do ambiente de casa, né? Pra quem não tem escritório, dar uma espairecida, é bem legal. Com certeza. Nós temos a Carol Garcia, ela é uma life planner, ela trabalha com seguro de vida da Prudential. É um tema que é mais difícil, a gente fala, mas que ele é super importante pra gente que empreende, porque ela dá uma proteção em vida. Então, às vezes acontece algum acidente, alguma coisa que sai do comum, a gente tem esse respaldo do seguro. É muito bom, vale muito a pena. Ótimo. A Michelle, ela é uma querida, ela faz toda a parte de harmonização facial, botox, toda aquela parte que dá... Aquela coisa que a gente adora. Que adora tomar um cafezinho numa clínica. Delícia, muito bom. Temos também a Firsting, que é uma empresa de tecnologia.
Agora eles estão trabalhando com inteligência artificial. Eles trabalham com o nosso tom de voz, com a técnica de vendas, tudo para responder o cliente da melhor forma possível e aumentar a taxa de conversão. Ótimo. Agenda reunião. Nossa, faz um monte de coisa legal. Eles fazem projetos personalizados também. Muito bom. Legal. Nós temos a Sônia Gabriel, ela é uma corretora de imóveis, ela é uma pessoa muito querida também. Eu falo, né, a minha galera é top. Com certeza. Ela acredita muito no servir, e você comprar um lar, né, pra você, pra sua família, é um dos grandes sonhos da nossa vida, né? E ela trata isso com muito cuidado, com muito amor, é uma pessoa super querida, então ela é uma recomendação aí. A Alana, ela faz um ensaio corporativo, então pra quem precisa renovar as fotos de perfil, ela faz tudo bem clean, bem elegante. Ela deixa um ensaio leve, é uma pegada bem legal, nada de foto pesada. Eu vi as cores bem tranquilinhas. Isso, eu gosto. É uma imagem bem leve, clean, né? Então, pra gente que tem essa pegada, né, dessa leveza na vida, Sim. muito bom. Ótimo. Então, o contato dela aí. E nós temos a Maré Alta, que é uma empresa que vende biquínis. Eles mandam pro Brasil inteiro. Cara, eles vendem muito, muito, muito online, manda pro Brasil todo, e também tem loja física em Valinhos. Uhum. E aí você consegue ver tanto o seu tamanho, às vezes, sabe? Sou P aqui, G aqui, e aí eles fazem tudo isso personalizado, é muito legal. Dá tanto pra encomendar, ou você comprar direto na loja física. Muito bom. Ótimo. Devidamente agradecidos os nossos queridos patrocinadores. Má, qual que é a sua mensagem? O que você vai deixar pra quem tá acompanhando a gente aqui hoje? Bom, eu falo muito sobre viver em sintonia com o seu propósito de vida. Mas o que seria o propósito de vida? Né? É algo tão amplo. Então, acredito que só se a gente conseguir sair da sobrecarga, do sentimento da sobrecarga, para sentir presença no que a gente está fazendo, a gente já vai conseguir entender qual que é o nosso propósito, né? Tendo aquela sensação de sentido, de sentir de verdade o que a gente está fazendo. Uau. Então, não esperem vocês estarem totalmente prontos, ninguém está, mas um pé na frente do outro, com autoconhecimento, com ajuda, nós chegamos lá. Ai, que lindo, adorei. Má, quero agradecer você por aceitar o convite de vir aqui. Agradeço. Muito obrigada por contar a sua história. Vou deixar o seu Instagram, muito bom, para as pessoas te seguirem. Gente, quem estiver buscando ajuda, chama a Má para vocês conversarem, é muito importante, né? Com certeza, estou à disposição. Muito bom. E quero agradecer vocês também por estarem sempre aqui com a gente. Muito obrigada. Lembrando que a gente está tanto no Spotify quanto no YouTube. Não se esqueçam de compartilhar a história da Má com mais pessoas. Conhece alguém que precisa de ajuda? Indica também, que isso é muito importante. Comenta, curte, compartilha pra gente. Isso mesmo. E, gente, muito obrigada. Até o próximo episódio. Muito obrigada, Má. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E a gente segue juntas. Vamos juntas. Vamos. Beijo.